te agradecer, meu Deus, porque não há outro Deus além de ti, só tu és santo, só tu és poderoso para realizar as tuas promessas. Eu entro em tua presença, Senhor, para declarar, Senhor, que tu és rei, tu és Senhor da nossa vida, que tu és Senhor da nossa casa, que tu és Senhor da nossa família. Meu Deus, tu és Senhor desta terra, tu és o Senhor do universo. Não há outro Deus além de ti. Tu és o único, tu és aquele que vive, tu és aquele que tem todo o poder. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o princípio e o fim. Tu és o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tu és o Pai das luzes, tu és o sempiterno, tu és o onipotente, o onipresente, o onisciente, toda a glória seja dada a ti. E eu inicio esse programa, um momento profético, declarando, Senhor, essas palavras, dando honras a ti, Senhor, que tu mereces. Tu és o Deus, Senhor, da vida. Tu és o Deus que ama, Senhor, todos os seres humanos desta terra. Senhor, tu és aquele que tem todo o amor, um amor infinito para realizar e para entregar na vida de todas as pessoas que assim acreditam. Assim eu te glorifico, meu Deus, assim eu te exalto, assim eu abro meu coração, porque eu acredito que tu és fiel e que tu és poderoso, meu rei. Nesse sábado abençoado, abençoa todos nós, hoje para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz a todos vocês que estão me assistindo nesse momento. Sou o pastor Cristóvão Dias e estou aqui para realizar esse programa Momento Profético. Essa semana foi um pouco difícil de eu realizar ao vivo o programa Momento Profético. Graças a Deus que está sendo muito produtivo essa semana para a minha vida particularmente, para a minha casa, minha família e para os nossos projetos pela qual nós estamos desenvolvendo hoje. E um desses grandes projetos é TV e Rádio Parente. Eu quero convidar você que me assiste neste momento, para você, junto comigo, estar compartilhando a palavra do Senhor. As pessoas, as famílias pela qual elas estão recebendo todos os dias, através da nossa TV e Rádio Parente, uma palavra de conforto, uma palavra especial, uma palavra profética. Um abraço a todos os meus amigos, que na verdade fazem parte desse projeto, a você que é daqui de Manaus, para você que é do estado do Amazonas, para você que é do norte do Brasil, para você que é de uma outra nação que está nos acompanhando, que o Senhor venha abençoar você. Deus tem uma palavra especial no teu coração, Deus tem uma palavra ministrada, em primeiro lugar foi ministrada em meu coração, e eu quero liberar sobre você nesse momento. Está lá no livro de Efésios, eu quero falar esse momento sobre perseverança, tá certo? Quais são as características de uma pessoa que é perseverante na caminhada com Cristo? Isso aí é uma coisa muito importante para nós entendermos. E o que a Bíblia fala sobre perseverança? Efésios capítulo 6, versículo 18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma coisa interessante que nós entendemos é que o Senhor, Ele deixou a sua palavra como uma instrução, ou seja, ela é uma instrução divina para mim e para você. Na verdade, ela não somente é uma instrução divina, mas ela também é uma instrução terrena, até porque as Escrituras Sagradas nos ensinam a sermos pessoas diferentes. As Escrituras Sagradas nos ensinam o comportamento correto de um homem e de uma mulher na sua passagem por essa terra. Então isso aqui é algo fantástico que eu quero aqui dizer para você, até porque a vontade do nosso Deus é nos fazer ser pessoas felizes. Quem sabe você que está me assistindo agora, você está enfrentando uma grande situação. Quem sabe você até pensou em desistir. E hoje Deus me coloca aqui para liberar uma palavra sobre perseverança. Quando falamos de perseverança, queridos, falamos de uma ferramenta muito poderosa na vida de um homem e de uma mulher. Quais são as características de um homem e de uma mulher que é perseverante? Uma pessoa que é perseverante. Primeiro, essa pessoa que é perseverante mediante a Bíblia, por isso que o Senhor ele pede para nós orarmos, para nós termos uma vida de oração. Até porque quando oramos, vou começar por aqui, uma pessoa perseverante é uma pessoa do lado espiritual, é uma pessoa que tem uma intimidade profunda com Deus. Em que sentido? No diálogo, ou seja, a oração me faz ser uma pessoa que venha ter um relacionamento profundo em Deus.
A perseverança bíblica, ou seja, no lado espiritual, me faz ser uma pessoa de intimidade profunda e automaticamente já vai gerar em mim um outro valor que se chama uma sensibilidade muito também profunda na presença de Deus. Ser uma pessoa íntima e uma pessoa sensível a Deus. A oração, ela nos ensina a ser pessoas diferentes, ou seja, não ser igual a outra pessoa. Não é questão de ser mais uma pessoa, é questão de ser a pessoa. A vontade de Deus é que sejamos a diferença como igreja. A Bíblia nos ensina, queridos, que o Senhor, Ele nos faz ser, né, diferentes mediante a sua escritura, a sua palavra. Então Jesus, ele vem aqui comigo e com você, nesse momento, nos trazendo essa verdade bíblica, para que eu seja a diferença, ser sensível e ser íntimo em Deus. Mas quando saímos do mundo espiritual, até porque eu preciso entender que não é somente visão espiritual que Deus deseja que eu tenha, ou seja, um crescimento espiritual. Deus também deseja que eu tenha, o nosso Pai Celestial, um crescimento terreno, um crescimento na terra. Eu e você não nascemos somente para passar pela terra sem deixar nenhuma marca. Ou seja, uma pessoa perseverante, uma pessoa que deixa marcas por onde ela passa. Assim mesmo, quando é uma pessoa espiritual, né? Nós não podemos nunca espiritualizar as coisas, somente espiritualizar as coisas. Nós precisamos entender que o espiritual, ele está em primeiro lugar, mas o mundo físico, ele precisa de modelos. O mundo físico, ele precisa encontrar alguém diferente de muitos que estão por aí, tá certo? E a perseverança, biblicamente, ela nos faz sermos, com uma vida de oração, pessoas íntimas em Deus, através da fala, através da comunicação com o Senhor, e pessoas sensíveis ao Espírito de Deus. Eu preciso entender essa verdade, mas trazendo para a vida física, o que a perseverança, ela gera na vida de uma pessoa? O que uma pessoa perseverante tem dentro dela? Primeiro, uma pessoa perseverante é uma pessoa que não procrastina, né? Não vive uma vida de procrastinagem, ou seja, procrastinar significa não deixar para fazer aquilo que é para fazer hoje, amanhã, ou seja, não deixa para fazer as coisas depois. Uma pessoa perseverante, ela jamais vai ser, né, viver essa verdade. Ou seja, aquilo que é para ser resolvido hoje, tem que ser resolvido hoje. Uma pessoa perseverante, ela não deixa, queridos, mediante a Bíblia, ela não deixa as coisas que é para ser resolvida nesse momento para depois. Todas as pessoas que vivem uma vida dessa forma são pessoas que ainda precisam compreender e entender quem elas são. A vontade de Deus, quando eu tenho intimidade e sensibilidade do Espírito de Deus, eu vou começar a compreender, nós começaremos a compreender a vontade de Deus para a minha vida. Nós entendemos biblicamente que o nosso Deus, ele nunca deixou e não vai deixar de fazer as coisas para depois. Ele sempre fez as coisas na hora certa, no momento certo. Tá certo? Então nós precisamos trazer isso como um exemplo para a nossa vida. Esse programa é um momento profético e isso é muito importante nós entendermos. Porque a vontade do Eterno é que sejamos diferentes. Uma pessoa perseverante, escute uma coisa, às vezes as pessoas, elas acham que procrastinar, né, elas têm um conceito totalmente diferente, mas a palavra procrastinar é deixar de fazer, né, o que é para ser feito hoje, amanhã. Nós não podemos deixar de fazer o que é hoje amanhã. Por quê? Ele tem que ser feito hoje. Porque o nosso futuro, ele é determinado pelas nossas decisões e escolhas no presente. Interessante, queridos, que muitas das vezes as pessoas que deixam para decidir e fazer aquilo que é para ser feito hoje, amanhã, é porque essas pessoas ainda têm muitas pendências lá atrás. Mas aqui, uma pessoa perseverante, uma pessoa que ela resolve na hora. É uma pessoa que, quando ela entende que ela foi chamada e escolhida para exercer uma função ou um local ou administrar algo, ela entende que através da sua perseverança ela vai alcançar o número ou o resultado positivo. Nós precisamos entender também, queridos, que a perseverança na vida de um homem, de uma mulher, gera um outro valor, né? Gera a coragem. Escute uma coisa, queridos. Coragem é uma coisa e medo é outra, claro, né? Covardia, eu posso levar para a palavra covardia. O cara é corajoso, o outro é covarde. Eu vou tirar a palavra covarde, vou deixar só a palavra medo, tá certo?
Quando o ser humano nasce, ele já nasce com a semente chamada medo dentro dele. Eu vou já explicar para você isso. Mas no decorrer da sua vida, a coragem ela vai ser desenvolvida através das decisões e oportunidades que esta pessoa, em primeiro lugar, terá com Deus e em segundo lugar, aqui na terra. É uma coisa muito importante eu e você entendermos, porque quando o nosso Cristo, ele deu o brado na cruz, quando ele falou assim, está consumado, a guerra não era no céu e nem na terra, estava entre o céu e entre a terra, ou seja, entre o céu e a terra. Significa, querido, que existem momentos da nossa vida decisivos que podem mudar o curso da nossa história e vão mudar. Claro, para isso eu precisarei ter um entendimento, mas uma pessoa perseverante é uma pessoa que ela, na sua caminhada, ela desenvolve a coragem. O que o medo tem a ver com isso, pastor? Interessante que o medo ele tem duas funções. As duas funções do medo é, primeiro, me fazer ser uma pessoa prudente. Porque o medo ele tem duas funções, benéfica e não benéfica, ou seja, algo para o bom e para o mal. Aí você pode até dizer assim, mas pastor, só complicou, só embolou o meio de campo, explica melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, duas funções que o medo, ele já vem dentro do ser humano e ele faz na vida da pessoa. Primeiro, ele faz a pessoa ser prudente, de que sentido? Não fazer com que ela tome decisões que venham prejudicar em primeiro lugar a sua vida. Ou seja, vou dar um exemplo simples, o medo nos faz aqui dentro entendermos que se nós atravessarmos na frente de um carro e o carro nos atropelar, nós corremos o risco de morrer. Se uma pessoa se jogar de um local, de um penhasco, de uma laje ou de um outro local, de qualquer forma, numa altura muito grande, ela pode correr o risco de morrer. Ou seja, o medo nos faz sermos prudentes. E o medo também ele tem uma outra função. Quando ele consegue vencer um ser humano, ele rouba o direito dessa pessoa a ser feliz. Aí eu quero dizer para você, querido, que uma pessoa perseverante, ela tem dentro dela medo e ela desenvolve no decorrer da sua vida a coragem. Escute uma coisa, querido, tem pessoas que dizem assim, essa pessoa corajosa, poxa, essa pessoa já nasceu corajosa. Eu quero dizer que ela nasceu com medo, mas no decorrer da sua vida ela desenvolve com a sua experiência, em primeiro lugar, com Deus, através da intimidade, através da sensibilidade do Espírito, com uma vida de oração, mas trazendo para a terra, ela vai começar a entender e se descobrir o que ela deve ser, o que ela é realmente aqui na face da terra como pessoa. Deus, o Senhor, ele nos ensina no livro de Efésios também, no capítulo 1, no versículo 3, que no mundo espiritual nós já somos mais do que vencedores, nós já temos a bênção, né? Toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Isso aqui é uma promessa no mundo espiritual. Mas no mundo físico, o que o Senhor ele fala? Ele diz assim em Josué capítulo 1, esforça-te, Josué, e eu vou te ajudar. Escute uma coisa, quando nós olhamos para a história de Josué e dos homens da Bíblia, nós percebemos que eles, muitas vezes as pessoas acham que eles só tiveram coragem. Eles tiveram medo em primeiro lugar. O medo ele veio antes da coragem, até porque já está dentro do ser humano. Mas no decorrer da intimidade com Deus, nós vamos desenvolvendo a coragem. Até porque nós entendemos que a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é o Deus da coragem, é o Deus da guerra, é o Deus da vitória. E entendemos, queridos, que nós precisamos, como seres humanos que somos frágeis, sem a presença de Deus, e com a presença de Deus a gente também é frágil. Em que sentido? Fisicamente. Entendeu? Nós precisamos ter inteligência, sabedoria, através da perseverança. Isso tudo a gente adquire pela perseverança, para nós sermos uma pessoa diferente. Aí, muitos homens da Bíblia tiveram sim medo, mas eles desenvolveram a coragem. Uma pessoa perseverante, ela vai ser o exemplo para uma grande multidão. Eu vou dar um exemplo para você, dois exemplos aqui a respeito de medo e coragem. O primeiro exemplo é de um homem chamado Baraque. Se você ler o livro de Juízes, um pouquinho de conhecimento para nós entendermos. Um pouquinho de conhecimento. O livro de Juízes, ele foi escrito, ou seja, nesse período do livro de Juízes foram 14 juízes. Né? O 14º juiz, já saindo do livro de Juízes, entrando em 1 Samuel, que foi o profeta Samuel, que foi juiz, profeta e sacerdote. Mas foram 14 juízes. E dentro desses 14 juízes, nós conhecemos um que ele foi
foi preparado pelo próprio Deus, pelo Senhor, que foi Sansão, né? Sansão foi algo assim fantástico. Mas aí a gente vê Baraque na época de uma juíza chamada Débora. A Bíblia diz, queridos, que existia naquela época um rei chamado Jabim. Jabim, o rei de Jabim, ele foi um cara inteligente para fazer, ele fez 800 carros de ferro. Ele construiu 800 carros de ferro com 2 cavalos na viga e com 1.800 soldados. Ele só tinha 1.800 soldados, né? 1.800 soldados ele tinha, mas a Bíblia diz que ele tinha 800 carros de ferro. E esses carros de ferro, que era uma novidade, quando eles percorriam os vales, toda aquela terra, ela estremecia. Isso é um pouco de conhecimento para você entender. A Bíblia diz que Jabim, esse rei malvado, ele só tinha 1.800 soldados apenas, né? 1.600 soldados apenas. Ele só tinha 1.600. Eram 2 soldados em cada viga. Se eram 800 vigas, então era 1.600 soldados, era 2 soldados em cada viga. E aí a Bíblia diz que no tempo de Débora, que era a juíza, existia um homem chamado Baraque. Baraque, ele foi um grande guerreiro, mas nesse momento ele deu mais crédito ao medo do que à coragem. Mas aí a gente entende pela Bíblia que o medo muitas das vezes ele nos atrapalha, e atrapalhou. A Bíblia diz que atrapalhou Baraque. Quando Deus fala para Baraque, Deus diz para ele ir lá para baixo, porque Jabim estava tentando conquistar a montanha em que Israel estava tomando posse. Escute uma coisa, queridos. O exército de Israel na mão de Baraque eram mais de 10.000 soldados. O exército na mão do inimigo, chamado Jabim, eram só apenas 1.600 soldados, mas tinha uma diferença. Eles tinham carros de ferro. E aí a Bíblia diz, queridos, para eu finalizar essa parte do medo, o medo paralisou Baraque. Foi preciso Deus levantar Débora. Débora vai até a direção a Baraque e ela diz assim: Deus manda te dizer, desce e conquista o vale. Escute uma coisa, queridos, eu quero abrir um parênteses e dizer para você: Deus não tem só apenas montanhas para mim e para você. Deus, ele também tem vales a nos entregar. O vale, ele é tanto para tratamento como para conquista em território. Não podemos desprezar o pequeno começo, tá certo? Não despreze o seu pequeno começo, seja perseverante, vá até o fim, e ele vai ser um trampolim para o teu sucesso lá no futuro. Fecha parênteses, volta para a história de Baraque. E aí a Bíblia diz que Baraque, ele diz: eu não vou, Débora, eu não vou, o inimigo está mais forte do que nós. E Débora, quem sabe, Débora olhando, dizendo assim: você tem 10.000 soldados, mas tudo bem, o Senhor manda te dizer que tu não terás, ele vai dar a vitória, mas tu não terás a honra desta batalha. O medo, ele rouba de nós o direito de conquistarmos e de entrarmos na história de uma maneira diferente, de uma maneira debaixo de graça e favor de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, ele apenas fez chover. Interessante, queridos. O exército de Baraque, o exército do general Baraque, era mais de 10.000. Deus só usou um soldado do exército dele do céu, que se chamava chuva. Deus fez chover, e a chuva descendo pela montanha, ela fez com que o vale se tornasse um local lamacento, e os carros de ferro pesado e os cavalos atolaram, e os 1.600 soldados de Jabim morreram na mão dos 10.000 soldados de Israel. Escute uma coisa, eu disse isso para você, para mostrar para você, queridos, que um homem perseverante, ele precisa escolher o que ele quer ser na vida. Ou seja, ele tem o poder de decidir o que ele quer ser na vida. Mas o medo, ele sempre vai estar perto de nós. E aí o homem de coragem, escute uma coisa, um homem de coragem, um exemplo de um homem de coragem, é o exemplo de Josué. E Josué, diz a Bíblia, queridos, que ele ouviu a voz de Deus. Deus disse para ele: ó, Josué, mais uma outra história, algo para a gente poder compreender a Bíblia Sagrada. Quando Moisés morre, no livro de Josué, no capítulo 1, Josué está morto, 40 dias, o povo chorando. Deus chega com Josué no capítulo 1 e diz assim: para de chorar. Vou usar outras palavras. Deus olha para ele e diz assim: ó, para de chorar, não é mais hora de chorar, já chorou 40 dias, pronto.
Agora é hora de enxugar as lágrimas, se levantar, e você precisa ser como o teu servo. Deus olhou para Josué e disse assim, ó: assim como eu fui com meu servo Moisés, teu líder Moisés, assim eu serei contigo. Medita nela dia e noite, para que tudo que tu fizeres, Josué, venha a ser próspero. A vontade de Deus para Josué era entregar não somente uma terra, porque Canaã é um território. Canaã é um território, mas dentro desse território existia na época 800 cidades. Aí uma vez uma pessoa pode até dizer assim: por que Deus não permitiu Moisés entrar na terra de Canaã? Primeiro, ele tinha 120 anos. Segundo, ele não tinha força para entrar e batalhar junto com o povo. O tempo dele encerrou naquele momento, e ele entrou na melhor terra que existe, não daqui, mas lá de cima. Mas a Bíblia diz que Deus, ele escolhe Josué porque ele era diferente. E aí a Bíblia declara, queridos, para que você compreenda, a Bíblia declara que o Josué, ele obedece à voz de Deus. Escute, eram 800 cidades, a história diz que Josué, em toda a sua vida, nesse momento, da entrada de Canaã até a sua morte, das 800 cidades que Josué tinha para conquistar, ele conquistou 200. E a primeira maior cidade das 800 se chamava Jericó. A gente entende, queridos, que era uma cidade que era impenetrável. Se eu for falar aqui parte geográfica para você, ou seja, a história geográfica, se eu for falar para você, a gente vai virar a madrugada aqui falando sobre isso. Mas eu não quero me demorar, eu quero aqui concluir essa palavra a respeito da perseverança. Eu estou dando exemplos para você, para que nós possamos compreender quem de fato nós somos em Deus. E a vontade de Deus é nos fazer sermos pessoas de vitória. Mas eu preciso vencer o medo e colocar em prática a coragem que o Senhor determinou, já colocou dentro de nós. Eu quero dizer para você, queridos, que Josué, ele tinha uma decisão de não ir em busca da vitória em Jericó e ir para outras cidades, né? Ele tinha todo o direito, ou até mesmo o direito de dizer para Deus: não, Senhor, ali ninguém entra, não tem como entrar. Escute uma coisa, queridos, toda pessoa que é chamada por Deus, ela precisa entender que o Senhor é a sua força. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E você que está me assistindo agora, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas uma coisa eu quero declarar sobre a sua vida: Deus chamou você, escolheu você, você que me assiste agora, Deus escolheu você para você ser a diferença na terra dos viventes. Deus me chamou você, chamou todas as pessoas, até porque o planeta Terra, todo ser humano que existe na Terra pertence a Deus. Uma vez eu fui questionado por algumas pessoas dizendo assim: será que o povo de Deus só é aquele que está dentro da igreja? Será que o povo de Deus só é aquele que lê a Bíblia? Eu disse para a pessoa: não. O povo de Deus, aqueles que são vivos na terra, são prioridade de Deus. Até porque existe um versículo na Bíblia que diz, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que diz assim: diz o Senhor, todas as almas do mundo me pertencem, assim como a alma do Pai, como a alma do Filho, todas me pertencem, diz o Senhor, pois a alma que pecar, essa morrerá. Isso aí é um princípio, uma regra de Deus. Então eu entendo que não importa a cor, raça, não importa a religião, não importa nada, sabe, queridos, nada importa. A Bíblia diz que todos pertencemos a Deus, mas aí existe uma regra: aquele que pecar, ele vai morrer. Ou seja, quebrar princípio. Quando nós damos crédito ao medo, nós quebramos um princípio divino da vontade de Deus de nós vencermos. Mas quando nós vivemos o princípio, nós alcançamos esse valor que se chama coragem. A coragem, ela é desenvolvida no decorrer da nossa vida. Então não existe pessoas que já nascem corajosas, existe pessoas que já nascem com medo, e no decorrer da sua caminhada, ela vai desenvolver uma coragem, e que vai mostrar para todas as pessoas que elas são capazes sim de vencer. Só para voltar à história de Josué e fechar essa palavra, Josué, ele poderia ter todo tipo de questionamento com Deus, mas ele não questiona, ele obedece a Deus. E no decorrer da obediência, ele começa a desenvolver uma coragem muito maior. Até porque ele sabia que das 800 cidades que existiam na época, na sua geração, a maior cidade era Jericó. O maior desafio era Jericó. E detalhe, para eu concluir, ele obedece
E interessante que a muralha, ela não quebra de baixo para cima, ela vem quebrando de cima a baixo. Oh, coisa maravilhosa! Qual foi o maior instrumento dos corajosos? A voz. Escute, você que deseja ter coragem, exerça a autoridade que Deus te entregou, a sua voz, a liberar palavras de vitória, liberar palavras proféticas, liberar palavras de destino, não somente para a sua vida em primeiro lugar, mas para todas as pessoas pela qual Deus deseja usar você. Uma pessoa perseverante é uma pessoa que entende quem ela é. Uma pessoa perseverante, ela desenvolve a coragem. Uma pessoa perseverante, ela mesmo com o medo dentro dela, ela consegue vencer o medo e fazer com que o medo se torne escravo da coragem. Interessante isso aqui. A Bíblia diz que quando eles gritam, eles declaram, eles fazem, sabe, queridos, eles fazem, obedece a voz de Deus. Qual era a ordem de Deus? Marchem por 6 dias, escute, marche por 6 dias. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, foram 7 dias. Se você prestar atenção na leitura bíblica, você vai ver. Por 6 dias eles marcharam uma vez. No 7º dia eles marcharam 7 vezes, ou rodearam 7 vezes. Foram 13 vezes que eles rodearam. Escute uma coisa, sabe, às vezes a gente com uma mente humana, a gente, sabe, não entende e não compreende o que Deus deseja fazer. E Deus disse assim, todos têm que ficar em silêncio e todos têm que apenas gritar. Escute, encerrando, dizendo para você, quando eles gritaram, quando eles exerceram a coragem, quando eles venceram o medo, quando eles começaram a entender que a intimidade com Deus e a sensibilidade do seu espírito gerava algo dentro deles como perseverança, eles nada pôde impedi-los de conquistar. E a Bíblia diz que as muralhas não se quebraram de baixo para cima, elas se quebraram de cima a baixo. Eram 2 muros, um ao lado do outro, então era impenetrável. Então eu quero aqui trazer para os nossos dias hoje, para me concluir, eu quero dizer para você, eu não sei qual é o problema que está diante de você, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei qual é o gigante, eu não sei qual é a muralha, eu não sei qual é a crise, eu não sei qual é o problema, se é no teu casamento, se é na tua família, se é na tua vida sentimental, espiritual, conjugal, profissional, financeira, não importa, saúde. Uma coisa eu quero dizer, Deus te escolheu para você ser uma pessoa diferente. Diferente de que maneira? Diferente não para pisar nos outros, não para se orgulhar e achar que é melhor do que os outros, mas ser a diferença para ser uma pessoa que venha abrir portas para aquelas, até mesmo para aquelas que desejam o seu mal. Escute, a Bíblia nos ensina que o Deus que nós servimos é um Deus do amor. Sim, Ele é também Deus de justiça, mas Ele nos chamou para sermos homens perseverantes, pessoas perseverantes, para alcançarmos um nível de sucesso e de vitória. Para você que me assiste nesse momento, eu creio e acredito que o Senhor, Ele tem ainda muita coisa especial e extraordinária para fazer na sua vida nesse ano de 2020. Creia, o ano de 2020 só está começando. Talvez você possa dizer assim, pastor, mas para muita gente o ano terminou. E para algumas continua assim, porque não perderam entes queridos, graças a Deus. E para essas que perderam, eu quero dizer para você que você está olhando para uma pessoa que tem milhões de motivos para não caminhar com Cristo, para não estar na igreja, para não ler a Bíblia, para não ter intimidade com Deus. Porque, queridos, quem disse para você que ser cristão é estar excluso de problema? Quem disse para você que ser cristão é não ter dificuldade na vida? Quem disse para você que ser cristão está, não vai ter nenhum tipo de adversidade na vida? Pelo contrário, ser cristão é viver a Bíblia. Mateus capítulo 5, o Senhor diz assim, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, porque deles serão exaltados o reino de Deus. Ou seja, os mandamentos que estão ali, ou seja, a ordenança em Mateus capítulo 5, que o Senhor, Ele ensina no monte das bem-aventuranças. Nós precisamos entender, queridos, que por causa do nome de Jesus, nós vamos sim ser perseguidos, mesmo que as pessoas, a gente não faça nada para ninguém. Mas uma coisa nós precisamos entender, que a vontade do Eterno é que eu e você venhamos, queridos, ser a diferença, ser abridores de porta, serem pessoas que venham facilitar a entrada de outras pessoas. Amém, queridos? E uma pessoa perseverante é uma pessoa que ela é modelo.
Então persevere na sua vida, persevere com o teu casamento, persevere com a tua família, persevere pela tua família, pelo teu casamento, para você que é casado, para você que não é casado, persevere no Senhor, busque o Senhor, clame ao Senhor, realize a vontade de Deus, mas também corra aqui na terra, se qualifique, faça faculdade, desenvolva o profissionalismo que você tem dentro de você, o empreendedorismo que tem dentro de você, seja um melhor empreendedor, seja um melhor empresário, seja um melhor patrão, seja um melhor empregado, se assim você está nesse nível, mas acredite que Deus tem muito mais para você. Claro que o mundo inteiro não vai ser chefe, não vai ser dono, não vai ser empregado, né? E nem também, né, não vai ser assim, vamos dizer assim, nem todos vão ser a mesma coisa, mas uma coisa é certa, todos podem ser pessoas perseverantes. A perseverança, ela nos traz a perfeição. Ser perseverante é adquirir uma perfeição divina para sermos a diferença no meio de uma grande multidão. Decida hoje deixar de ser um eco e passar a ser uma voz. Seja uma voz na sua casa, seja uma voz no seu trabalho, seja uma voz na faculdade, seja uma voz onde você estiver. Ser uma voz é ser a diferença, mas é uma voz que não venha prejudicar ninguém, é uma voz que venha ajudar todos aqueles que se aproximarem de você. Eu quero concluir essa palavra aqui e dizer para você, queridos, que nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus que nos ama, é um Deus que deseja muito mais fazer na nossa vida. Que você venha guardar essa... Tem muitas coisas sobre uma pessoa, característica de uma pessoa que é perseverante. Eu apenas falei 2 coisas apenas, mas é muita coisa para pouco tempo. Mas eu quero dizer para você que eu estou diante e olhando para você. Olha, eu quero olhar nos seus olhos. Deixa eu olhar nos seus olhos aqui. Eu gostaria de olhar nos seus olhos nesse momento. Vou me aproximar aqui da câmera. Eu vou me aproximar da câmera. Eu quero olhar nos seus olhos. Aqui nos seus olhos. Amém? E dizer para você: Deus tem muita coisa extraordinária para realizar na sua vida. Apenas acredite, apenas creia, apenas seja uma pessoa perseverante. Eu quero dizer para você, que Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado todos aqueles que suportam provação. Eu vou modificar, não querer mudar a Bíblia, mas dizer assim: bem-aventurado aqueles que são perseverantes, porque depois de ter passado pela prova, receberão a coroa da vida eterna que está preparada para todos aqueles que amam a Deus. Então seja essa pessoa, seja a diferença onde você for. 2020 não acabou, 2020 está só começando. Infelizmente algumas pessoas, né, perderam seus entes queridos, mas se você perdeu alguém da sua família por causa da pandemia, se levante, creia, coloque nas mãos do Senhor a sua casa, a sua vida. Deixa o Senhor fazer a vontade dele, deixa o Senhor realizar, porque ele deseja abençoar a sua vida. Amém? Esse programa é um momento profético, é um momento muito especial que eu estou aqui nessa noite, né, tão especial, ministrando essa palavra para você, porque eu acredito e eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus de milagre. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, abençoa cada homem e mulher, cada família, cada pessoa que está aqui nesse momento, junto comigo, Senhor, nesse programa pela qual estamos realizando hoje. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é fiel e verdadeira para cumprir as tuas promessas, e assim eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus.